Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, a gente vai ver pessoas que tomaram atitude a partir de algo que aconteceu com elas, mas a disposição delas foi o que determinou o tamanho do milagre na vida delas, amém? Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, amém? Diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe que ele temia ao Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar os meus 2 filhos como escravos. Versículo 2. Como posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Versículo 4. Depois entre na sua casa com os seus filhos e feche a porta, e derrame as vasilhas de azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. Versículo 5. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, e os seus filhos traziam vasilhas e ela enchia. Versículo 6. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Versículo 7. Quando ela contou ao homem de Deus que havia acontecido, ele lhe disse: agora vende o azeite, pague as dívidas, e você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Então aqui, essa mulher, ela tinha se tornado viúva e o marido dela tinha deixado algumas dívidas. E como na época, se a pessoa não tinha o que pagar, eles pegavam os filhos dela como escravos, ou a família dela como escravo, e eles trabalhavam até pagar a dívida e depois eles voltavam para casa. Só que ela era viúva e ela não tinha com que se sustentar se pegasse os filhos dela. Então ela correu ao profeta Eliseu e falou: olha, o meu marido morreu, deixou uma dívida, ele temia ao Senhor, ele amava ao Senhor e a gente precisa de um milagre, porque eles estão querendo pegar os meus filhos. Então Eliseu fala assim: o que você tem em casa? E ela fala: nada além de um pouco de azeite, do que uma vasilha de azeite. Então Eliseu fala para ela: agora você vai em todos os seus vizinhos e pega o máximo de vasilha que você puder conseguir emprestado, vai para sua casa, fecha a porta, pega a sua vasilhinha de azeite, que só tem um pouquinho de azeite, e começa a encher. Começa a encher as vasilhas e vai separando as que estão cheias. E vai enchendo. E aí ela pegou o máximo de vasilha que ela podia, ela entrou com os 2 filhos para casa, encheu as vasilhas até acabar todas as vasilhas. E quando acabou, todas estavam cheias, e quando acabou, o azeite parou de jorrar e ficou só o tanto que tinha antes. E quando acabou, ela perguntou para Eliseu: e aí, o que eu faço agora? E ele falou assim: você pega o azeite que foi multiplicado, vende, paga a sua dívida e sobreviva você e seus filhos com o que restou. Então, sabe, essa mulher tinha um problema. Ela tinha algo que tirou as estruturas dela. Ela tinha algo que ela não estava contando. Ela não estava contando que o marido dela ia morrer ali. Mas mesmo assim, ela precisou tomar uma atitude. Ela teve algo que veio um desconforto. E ela pensou: o que é que eu posso fazer? Ela buscou no Senhor. Quando ela buscou no Senhor, o homem de Deus deu um direcionamento para ela: vai e pega as vasilhas dos seus vizinhos, pega tudo que você puder. E sabe, eu creio que ela pegou muitas vasilhas. E ela teve que ir, os filhos dela teve que ir, eles tinham que bater de porta em porta e falar: então, me empresta todas as vasilhas que você tem em casa? Então eles tinham que passar essa vergonha, eles tinham que ir lá e tomar essa atitude. E se eles tivessem pegado, por exemplo, umas 20 vasilhas e falado: poxa, eu acho que isso aqui já tá o suficiente, né? A gente já passou tanta vergonha, ou o sol já tá quente, a gente já tá cansado, isso aqui tá o suficiente. Mas não, eles não fizeram isso, eles pegaram o máximo que eles conseguiram. E quando eles pegaram o máximo, já não tinha mais o que eles pegar, eles levou para dentro de casa. E quando eles levaram para dentro de casa, ela sentou e eles iam trazendo as vasilhas e ela ia enchendo de azeite. Enchia, colocava para lá, pegava outra vasilha e enchendo de azeite. Sabe, no mesmo dia eles tiveram que falar com o profeta. Eles tiveram que sair na rua, pegando na cidade todinha, pegando as vasilhas, o máximo de vasilhas que eles podiam. Depois eles tinham que encher todas aquelas multidões de vasilhas que eles tinham conseguido. E sabe, provavelmente ela já era mais senhora,
tinha os filhos, e aí, como é que eles iam conseguir fazer? Porque eles estavam cansados, provavelmente. Então ela poderia falar, poxa, a gente já encheu esse tanto de vasilha, por que é que a gente vai ter que encher? Eu tô cansada. Não, a gente já ficou o dia todinho aí na rua. Não, ela encheu até a última, até não ter mais nenhuma. E quando não teve mais nenhuma, ela voltou no profeta e falou, o que é que eu faço agora? E ele falou, vende, paga a dívida e sobrevive com o que você tem. Então, se você entende o que eu tô querendo dizer, que o milagre na vida dela foi proporcional à disposição e ao esforço e à fé dela. Porque se ela não tivesse fé, poxa, eu só tenho 1 litro de azeite. Como que eu vou encher 1 litro de azeite? Como que eu vou encher com 1 litro de azeite 10.000 litros de vasilhas? Não dá, porque eu só tenho 1 litro de azeite. Então, primeiramente, ela teve que ter fé. E ela tinha que ter fé que quanto mais ela pegasse as vasilhas, mais aquele azeite ia multiplicar, mais aquilo ia render e Deus ia abençoar para que todas aquelas vasilhas fossem cheias. Ela teve que ter a disposição de bater de porta em porta e pegar o máximo de vasilhas que ela tinha. Então ela teve que ter a disposição também de encher cada uma dessas vasilhas. Então a fé dela era, quanto mais eu tiver, mais vai ser multiplicado. Então se ela tivesse falado, poxa, eu vou pegar só uma 100, 100 tá legal. Ela ia encher aquela 100 e aquela 100 ela ia vender e pagar a dívida. Talvez desse para pagar a dívida e talvez desse para viver um pouco, mas ela conseguiu pagar a dívida e viver com o restante, por quê? Porque ela teve muita disposição. Ela não se limitou a não, isso aqui tá o suficiente. Ela não falou, isso aqui tá legal, já tá bom. Não, ela foi até a última força, ela foi até o último recurso, ela continuou e ela não parou até que tudo tivesse cheio, até que o máximo de vasilhas que ela tivesse conseguido estivesse cheias. E por causa disso, o milagre na vida dela foi muito grande. Então o que eu quero dizer é que Deus tem dado uma chacoalhada em nós. E sabe, nós estamos perto do ano novo. E se a gente quer resultados diferentes, nós temos que ter posturas diferentes. O ano vai ser novo, pode ser só o 1 que vai mudar no final, mas pode também ser o ano mais extraordinário da sua vida. O ano que tudo vai se fazer novo. Isso tudo vai ser coerente à sua disposição. Isso tudo vai ser coerente à sua fé. Se você acreditar que grandes coisas estão por vir, grandes coisas virão. Se você acreditar que vai ser igual, vai ser igual. Mas não adianta você acreditar que grandes coisas estão por vir, não adianta ela falar, eu creio que esse azeite vai se multiplicar nas minhas vasilhas, se ela não fosse lá e pegar essas vasilhas. Então a fé sem obras é morta. Então não adianta a gente falar grandes coisas estão por vir e a gente não agir diferente. A gente não buscar no Senhor estratégias para que os problemas mudem, para que as coisas mudem na nossa vida. Não adianta a gente querer que grandes coisas aconteçam, não adianta a gente querer que o emprego melhor venha, o emprego que a gente venha colocar o Senhor como centro. Não adianta achar que um namorado ou namorada vai vir apaixonado por Jesus se você não é apaixonado por Jesus. Não adianta você achar que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos vão mudar se você não pagar o preço. Não adianta você achar que o ano vai ser novo só porque mudou de um número. Não, é a sua atitude que vai determinar se as coisas vão continuar iguais ou elas vão mudar. É a sua atitude que vai determinar se você vai continuar no confortável que traz a morte ou você vai passar pelo desconforto que te leva até a promessa do Senhor, que te leva a viver o extraordinário do Senhor para você. Então você precisa de fé e precisa de disposição. E você não pode se limitar. Porque muitas vezes a gente fala, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Isso tá o suficiente. Poxa, eu já tenho orado, eu já tenho pregado. E se as coisas não estão mudando, mude a estratégia. Só que às vezes a gente fica batendo na mesma estratégia, na mesma estratégia, na mesma estratégia, fazendo as mesmas coisas e querendo que as coisas mudem. Não vai mudar. Se você tá orando, se você tá pregando e ainda não tá tendo mudança, busque nos seus pastores, busque nos seus líderes e principalmente busque no Senhor o que você pode mudar. Talvez você fazer um jejum, talvez você mudar a sua estratégia, talvez você orar diferente, talvez você pregar diferente.
tem algo errado. Então veja o que está errado e busque mudança, mas não pare. Se reinvente quantas vezes for, mude de estratégia quantas vezes for, até que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida, até que os planos do Senhor se cumpram sobre você. Não pare, não se limite, não fale, isso já é o suficiente, porque o milagre na sua vida é proporcional à sua disposição e à sua fé. Não adianta ter fé e não ter disposição, e não adianta ter disposição e esquecer do Senhor, porque se o Senhor não tiver, não há vida, e se não há vida, há morte e há pecado. Amém? Vamos agora em Gênesis capítulo 32, no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 32.